Eu sou Fernanda Sangerato. Eu sou a Carla Vilaça e nós somos a Nutrenza. Bem-vindo ao nosso podcast, onde o nosso lema é Descomplicar o Food Service. E hoje nós trouxemos nosso convidado, Mauro Shigemato, proprietário da empresa Sim EPIs, especialista em equipamento de proteção individual, todos do setor alimentício e outros, que ele vai comentar com a gente, com uma loja física situada em Santo André, na rua General Glicério 700, no centro, e trabalha há mais de 25 anos nesse mercado. É isso, Mauro? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto que ele é extremamente polêmico, porém também pode ser extremamente importante e construtivo. Hoje a gente, o nosso tema foi intitulado Protegendo Quem Serve. Então, a gente vai explorar um pouquinho a segurança dos nossos colaboradores e garantir também a segurança dos alimentos. E aí agora o Mauro vai falar um pouquinho pra gente, então contar uma breve história da sua empresa, como é que ela surgiu e qual que é o seu objetivo. Ele estava contando aqui pra gente antes que assim já existe há 8 anos, né, no mercado, Mauro? É isso aí, são quase 8 anos. Eu tive passagem por algumas empresas que são fabricantes e importadores de equipamento de proteção individual. Então eu fui gerente de São Paulo de vendas, fui gerente internacional de vendas, tive a oportunidade de poder desenvolver alguns produtos lá fora, na China, na Alemanha, Estados Unidos, né? E hoje, há 8 anos, praticamente 8 anos atrás, eu acabei optando por fundar, assim, equipamentos de proteção, porque eu via que, sendo funcionário, talvez eu não conseguisse cumprir o que de fato eu gostava mais de fazer, que era tratar de pessoas, né? Então, quando você é gerente de vendas, você apenas vê números, né? E você tenta acompanhar processos. Lógico, obrigatoriamente você tem que acompanhar toda a evolução da indústria. Sim. Mas o tratar de pessoas, o cuidar de pessoas, falar com as pessoas, eu não conseguia, né? A gente só tratava a parte comercial. Então, assim surgiu equipamento de proteção. E aí, na sua percepção, você falando disso, de tratar pessoas, qual que é o ponto crucial ali dos EPIs para os colaboradores, né? Qual que é a importância disso? Bom, equipamento de proteção individual, pelo próprio nome que se dá, né? Ele é para proteger ou pelo menos mitigar o tamanho do acidente, né? Você previne, você diminui o tamanho do acidente, quando não é possível evitar, né? Mas na maioria das vezes a gente tenta, de fato, com o equipamento de proteção, evitar. Por exemplo, calçados de proteção. Esses calçados que ultimamente têm aparecido e sendo largamente utilizados no mercado, eles previnem com extrema eficiência escorregões na área de food service, principalmente. Né? Então, solados desenvolvidos tecnologicamente para evitar escorregões em pisos molhados, oleados e até mesmo com sabão, né? Existe até um vídeo que foi feito pelo próprio fabricante, que está à disposição na internet, Softworks, em que eles colocam uma chapa de vidro inclinada a algo em torno de 15 a 20 graus e a pessoa, né, o ator ali, ele sobe jogando água, desce jogando detergente, na seguinte ele coloca óleo no meio da chapa, no meio do movimento ele para e pula sobre essa chapa, com todas essas substâncias em conjunto, né? E ao lado ele faz a comparação com as antigas botas que são impermeáveis em PVC. PVC é a sigla de polivinil cloropreno, né? Uhum. E com o calçado em PVC é praticamente impossível o usuário se manter em pé sobre essa chapa com essas substâncias. E com esse calçado ele consegue fazer essas manobras tranquilamente. E ó, eu vou te falar, tem muitas cozinhas que são assim, né? Essa mistura de piso molhado, não é pra ter, né? Mas acontece. Ali na produção, não tem como fugir disso, por mais cuidado que tenha. E gordura, realmente, a gente vê que é um fator de risco muito grande, né? E aí essa evolução dos EPIs, né, vem aqui realmente para proteger, né, os colaboradores. E nessa ainda protege os proprietários, né?
de Sem ações dúvida. trabalhistas e assim vai. É uma outra frente, mas Sem também dúvida. protege todos eles, né? Sem dúvida, esse caso de escorregões, eles acontecem todos os dias. Seja porque talvez pela falta do calçado, seja por um descuido, e aí envolve boas práticas, usos e costumes da própria empresa, né? Então, às vezes acontece da pessoa, até às vezes o próprio gerente, o dono da empresa, às vezes não está usando o equipamento Então. EPI de forma correta, acaba adentrando ao estabelecimento, a área de produção, sem o devido calçado e acaba tomando escorregão, né? Já aconteceu e eu soube de alguns casos onde, infelizmente, o pior aconteceu, que foi um acidente, né? Então, o acidente ele pode ser leve, mas ele pode ser muito grave também, né? Então, é importante conscientizar as pessoas de que o EPI não é um acessório, não é opcional, né? Ele tem uma função vital ali, né? Você pode realmente, num acidente de cozinha, chegar o colaborador a morrer por vários motivos, mas se a gente tem como minimizar, né, a gente precisa entender a importância disso, né? Eu acho que ainda existe aí um trabalho árduo para ser feito, porque às vezes a empresa compra, mas o colaborador não quer usar, E né? uma proteção pro colaborador. Pro próprio colaborador, porque né? em cozinhas, a maioria tem facas, e as facas são bem afiadas. Isso daqui, ó, se cai uma faca em cima, protege. Você consegue proteger qualquer um deles. Eles são feitos para isso, para proteger não só de escorregões, que é comum às vezes numa cozinha, que possa acontecer se não tiver com calçado adequado, mas também cair água quente, faca, né? Talvez esse tipo de calçado, sim, ele obviamente vai te atender em algum percentual eficiência contra cortes. Sim. Né? De fato, quando você precisa de proteção contra cortes, que é contra a queda de objetos, aí há a necessidade de usar biqueira de segurança, né? Então, nós temos, por exemplo, esse outro tipo de calçado, que tem o mesmo solado, a mesma tecnologia. Neste caso aqui, ele já é um calçado mais alto, ou seja, para onde tem uma área mais molhada, ele vai te ajudar na proteção, utilizando combinado com outros equipamentos, mas esse aqui ele é dotado de um bico de segurança em composite, né? O bico de composite ele é tão duro quanto o aço, né? Ele suporta a mesma carga de impacto do que o aço, né? Aqui sim, de fato, você estaria protegido contra cortes de objetos cortantes com facas. E até mesmo a maioria das cozinhas são feitas, confeccionadas com aço inox, né? Então imagina que se você tomar um escorregãozinho sem querer, você enfia o pé embaixo de uma mesa dessa, né? Então talvez um calçado como esse, que não é dotado desse tipo de acessório, que é o bico de segurança, para essa situação, talvez nesse caso aqui não consiga, mas dotado de um bico de segurança como esse em composite, aí com certeza você vai estar protegido. Mas isso torna o calçado, infelizmente, nem tanto confortável, né? Se for para um açougue, uma área assim, é bem adequado, né? O que é importante as pessoas entenderem, porque tem gente que, né, além de ser contra a lei, né, vai trabalhar de sandália, não é só contra a lei, né, é o risco disso tudo. Então, você tá com um sapato de proteção, se caiu ali a faca, é lógico que o intuito do sapato ele não foi feito para isso, mas ele protege, né, do que alguém que tá com sandália. E, Mauro, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente a diferença entre os EPIs e os EPCs. Isso já começa. Isso é um tema um tanto quanto polêmico. Na verdade, o equipamento de proteção individual ele nunca pode ser considerado como um EPC. Ele não deve ser considerado como EPC. A gente sabe que isso acontece. Por exemplo, o caso de japonas frigoríficas, que são equipamentos volumosos destinados à proteção contra baixas temperaturas, né? Mas às vezes, por não ter um espaço exatamente adequado para guarda e para armazenar esses equipamentos, né? Então, às vezes acontece. Mas não acaba seria. sendo de uso coletivo, né? Exato. Os EPCs de uso coletivo. Mas não deveria ser assim, né? O equipamento de proteção ele é individual, logo o seu uso também deveria ser. E assim, você consegue exemplificar pra gente um EPC? Porque eu acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender o que é.
para uso coletivo, né? O que é para uso individual? Então, EPC na área de food service talvez eu não consiga exatamente exemplificar, né? Existem alguns EPCs, por exemplo, de proteção contra quedas, né? Que são as linhas de fall protection, né? Então, aí você tem, de fato, equipamentos de proteção que possam oferecer proteção de uso coletivo, mas por que do coletivo? Porque naquele momento onde vai estar sendo utilizado, ele vai estar, ao mesmo tempo, protegendo não apenas um, mas às vezes 2 funcionários, né? E aí sim, de fato, vem o nome de EPC. É, né? que é exatamente isso, né? Essa é a diferença, né? O EPI, o funcionário vai vestir, vai usar, o EPC é para comunicar ali, né, alguma coisa no Exato. ambiente, né? Que vai servir para várias pessoas. Então é importante entender que não dá para compartilhar o sapato, que não dá para compartilhar o avental, né? As Protetor. A luva, então. Isso é bem importante que as pessoas tenham essa consciência, né? E a gente, agora, esmiuçando um pouco mais, para a gente descomplicar para o pessoal do food service, se a gente pensar em equipamento de proteção para os pés, a gente já falou que são os sapatos de proteção e a gente tem as botas. Sim. Pensando agora em mãos e braços, a gente tem as luvas, né? Nós temos aqui algumas luvas, eu até trouxe um modelinho. Quando a gente fala em proteção, a gente precisa subdividir em algumas categorias, né? Então, Isso primeiro você tem proteção térmica para baixas temperaturas, para altas temperaturas. Se é proteção às mãos, a gente precisa falar de cortes. Se vai falar de cortes, a gente precisa falar de proteção ao produto, né? Porque muitas dos materiais, das matérias-primas que são empregadas para confeccionar as luvas, elas nem sempre poderiam ou deveriam entrar em contato com o alimento diretamente, né? Então, às vezes, se faz necessário o uso combinado de equipamentos de proteção. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma luva de proteção térmica, né? É muito comum isso utilizado. Aliás, o nome equipamento de proteção individual ele tornou-se extremamente conhecido, principalmente no pós-pandemia, né? Porque antes da pandemia ninguém falava em EPI, né? Então, o nome EPI ele ficou muito famoso, principalmente no período de pandemia e no pós-pandemia. E essa luva, de fato, é um equipamento de proteção individual de verdade, né, que protege aí a temperaturas de 280 a 300 graus de contato e com uma intermitência média de algo em torno de 15 a 20 segundos, né? Então, você veja que esse equipamento, ele permite que você faça a utilização dele normal. Ele é composto aqui por um material de aramida, que é um material extremamente resistente a calor. E ainda você pode destacar o forro dessa luva para que você possa fazer a higienização. Que isso é um fator tão importante, fantástico, né? Mauro, isso é fantástico. Então, isso sim, de fato, é um equipamento de proteção individual e que pode, de fato, ajudar a proteger não só o equipamento, o usuário, mas também como pode proteger o produto. Lembrando que o EPI pode se tornar um meio de contaminação quando ele não é higienizado adequadamente. Às vezes a gente vê na cozinha isso, né? Deixa lá, esquece que tem que higienizar o equipamento, né? Ou até trocar, né? Porque com o uso existe um desgaste, né? Sem dúvida. E aí vai deixando de lado, e né? acha que tem é vitalício, né? O equipamento. E não é assim que funciona. Tudo existe um prazo. Então, depois de algumas lavagens, depois de algum período de uso, se ela estiver muito desgastada, tem que efetuar a troca, não tem, Mauro? A primeira coisa que você tem que fazer é você fazer uma verificação visual do equipamento, né? Para saber se de fato ele ainda está em condições de uso, se ele está bonito, se ele está com todas as partes íntegras, né? E depois sim, se você notar que há algum tipo de rasgo ou queima do produto, porque embora ele seja um tecido tratado para alta temperatura, eventualmente pode queimar. Né? Se você expor ele a altíssimas temperaturas ou temperaturas superiores ao que ele foi projetado, então eventualmente pode queimar, assim, de fato. Aliás, ele é projetado para alta temperatura e não contra contato direto à chama.
Né? Então, aqui são coisas são diferentes. coisas diferentes, né? Então, aqui a gente tem uma linha de proteção às mãos para alta temperatura. A gente tem também aventais, né? Para alta temperatura, porque isso é uma coisa importante de se mencionar. A gente sabe, a gente entende o lado do proprietário que às vezes isso acaba virando uma despesa, mas equipamento de proteção, aliás, proteção, ele não pode ser considerado despesa. De forma nenhuma. Né? Ele tem que ser considerado investimento. Né? Porque além de garantir que o produto dele vai sair de boa qualidade, ele garante a vida do usuário, do próprio funcionário. A integridade do funcionário, né? E lembrando também que, como eu falei aqui no começo, não é opcional, né? Não é a opcional. lei exige, então não é gasto, né? Você tem que você quer ter o negócio de alimentação ali, você tem que seguir regras. Você tem que ter determinadas coisas que não são negociáveis, né? E a saúde do colaborador, eu acho que não é negociável em hipótese alguma, né? E nem para o próprio colaborador. Que também, às vezes, não quer usar. Exatamente, porque tem ali, a empresa está fazendo toda a parte dela de investir em equipamentos de proteções para eles e às vezes fica lá, jogado. E isso não pode acontecer. Inclusive, assim, a gente tem, na Nutrens, a gente tem protocolos para isso, que a gente auxilia os nossos clientes com relação a isso, fora dar o treinamento de uso, para cobrar nos checklists, a gente cobra que os colaboradores utilizem e o controle para o próprio gestor. Então, qual é o nome do funcionário? Estou dando para o funcionário X quais equipamentos? Estou dando um avental, estou dando um sapato, estou dando uma luva. E aí ele coloca também junto, faz o colaborador assinar, porque isso é um documento muito sério, porque se tiver algum tipo de problema lá na frente, ou o colaborador ser negligente e não estiver utilizando, esse é um documento que pode ser levado para uma questão jurídica lá na frente, né, Carlos? Sim, comprovando que ele recebeu, né? E teve todas as orientações para isso. E aqui a gente tem um número, né? Que é o certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho. Exatamente, então, isso que é o importante. CA. Mauro, explica um pouquinho. Não é, eu fui lá na feira da minha casa e achei os aventais, vou comprar para o meu restaurante. Não funciona assim. Não é assim, gente. Explica pra gente o que é o CA, a importância dele, como escolher um EPI adequado. Daqui, né, o certificado de aprovação individual, ele é único para cada produto, né? Então, o certificado de aprovação é como se fosse a certidão de nascimento do EPI. Né? O produto, todo e qualquer produto que ele é lançado e destinado à proteção, ele atende a uma série de pré-requisitos das NRs, precisa ser enviado amostras para laboratórios que são credenciados e só daí que vai ser emitido um documento chamado Certificado de Aprovação, que é emitido pelo Ministério do Trabalho. Né? Então ele é único. Pelo número do CA a gente consegue descobrir o nome do fabricante, que material ele é, de que material ele é composto, para que ele serve, para que ele não serve. Né? Então é isso. Equipamento de proteção individual, todo equipamento de proteção individual obrigatoriamente tem o CA. O CA é uma ficha técnica do produto, né? Se ele está ali dentro, está de acordo, qual material que ele foi feito, tem todas as informações, né? Como você disse, a certidão de nascimento, a certidão de nascimento. Eu gostei da analogia. Vamos descomplicando, né? E aí, assim, às vezes acaba ficando um pouco repetitivo, mas eu acho que é muito importante a gente falar da importância dos EPIs na vida das pessoas, né? Porque, assim, o que eu vejo muito, né? Que os funcionários, os colaboradores têm muita resistência à malha de aço, né? A luva de malha de aço, porque atrapalha para cortar, porque não dá para segurar a carne direito. Mas, assim, é importante a gente, né, mudar essa visão e entender que se ele cortar um dedo e essas facas de açougue, a gente sabe que podem até decepar, né, ali o funcionário, qual vai ser o impacto disso para o resto da vida, né? Uma queimadura, caiu óleo quente, não estava com sapato adequado, não estava de calça, né? Que é obrigatório usar calça. Tem gente que gosta de puxar a calça para cima, né? Porque tá calor, né? E deixa ali parte da pele exposta, né? Então,
é a nossa função também, como consultoras, né? Conscientizar as pessoas, né? Você tem algum caso que você já viu ao longo da sua vida de algum acidente evitável? Que se tivesse ali, você lembra de alguma coisa que poderia ter sido evitado pelo simples uso do EPI? Bom, são muitos anos, né, trabalhando em equipamento de proteção individual, então, de fato, a gente já, infelizmente, acabou tendo conhecimento e até a gente acabou presenciando algumas questões aí. Equipamento de proteção individual, como vocês mesmos disseram, não é algo... Aliás, a saúde do trabalhador não é negociável, né? Só que, às vezes, o próprio usuário, ele se autonegligencia. Então, ele fala, não, eu não vou usar porque não quero usar, enfim. Incomoda, tá calor, vários motivos, desculpas, não são motivos, né? São várias desculpas que eles dão. Exatamente. Então, assim, as luvas de fio de aço, elas continuam existindo, elas são extremamente importantes, mas, de fato, a gente tem que concordar que o uso da luva, ela não é a coisa mais agradável do mundo, né? Mas imagina que se, de fato, você passar... E as facas de açougueiro, sim, são extremamente afiadas. São extremamente afiadas. Se você não estiver usando essa luva de elos de aço, né, que são as luvas chamadas de açougueiro, e por um acaso, por um descuido, essa lâmina ela entrar em contato com o corpo da gente, o acidente ele é gravíssimo, né? Eu já tive a oportunidade de visitar alguns frigoríficos há muitos anos atrás, quando eu fazia trabalho de campo, e o trabalho, principalmente em áreas de desossa, por exemplo, de abatedouros de aves, de bois, o trabalho ele é frenético, né? E a lâmina, ela constantemente ela está sendo afiada, né? E é um usuário trabalhando ao lado do outro, coladinho, com uma distância de talvez 30, 40 centímetros entre um operador e o outro, e todo mundo com armas brancas, né? Sim. Todo mundo portando armas brancas. E, por incrível que pareça, o volume de acidentes não é pequeno, né? E isso tem de fato mudado bastante ultimamente, principalmente nos últimos 10 anos, isso tem melhorado bastante, mas ainda assim é algo que acontece. É muito treinamento, né? Tem que ser dado muito treinamento, muita palestra, muita conscientização. E aqui é um meio, o podcast é um dos meios de a gente conseguir conscientizar e descomplicar esse mundo. Porque antes da Nutrenza, quando eu trabalhava, eu presenciei um acidente de um colaborador que estava manuseando cortador de frios. E aí ele não decepou o dedo, mas ele fez uma ferida bem considerável, assim. E aí, imagina, era sangue para todo lado. Já contamina todos os alimentos que estão ali, fora a dor e o transtorno como um todo. Então, assim, tem que ter muito cuidado e muita atenção. Você não pode ter nada que distraia você para isso. Eu acho que um fator de risco é quando você tem muitos anos de experiência e a autoconfiança. Eu trabalho com isso há 20 anos. Não vai acontecer nada, né? Não preciso disso. Isso aí é para novato. Exatamente. Quanto mais segurança a gente tem, mais em risco a gente se coloca em várias situações, né? E não é diferente na cozinha, né? Então, é a conscientização, é o falar sempre. Tem que vir dos proprietários, dos gerentes, que são aqueles que têm que dar o exemplo também, né? Eu acho que a gente vê muito, assim, proprietário entrar na cozinha sem touca. Que touca é uma redinha, né, de cabelo, é uma coisa... Mas que pode ter ali uma contaminação. Quem dirá um sapato, né, apropriado. Então, tem que... Assim, a cozinha inteira tem que falar a mesma linguagem, né? É o trabalho de conscientização diário, né? E fora os equipamentos de proteção, a gente tem a touca. Na Sim também tem, né? Vocês fornecem, vocês têm como a lista de produto de vocês, touquinha também para cabelo, a redinha, que vocês conseguem disponibilizar para o proprietário, né? Para os estabelecimentos. Nós temos toda a linha de descartáveis, né? Então nós temos mangotes, aventais, toucas. Inclusive nós temos, recentemente chegou para nós,
nós já algumas vezes nós recebíamos algumas consultas e a gente não entendia o porquê, né? Então ligavam para nós e pediam toucas descartáveis para cabelo afro, Ah, né? elas são maiores. São bem E maiores. eu não entendia o porquê, né? E aí a gente foi buscar e tal. Agora nós temos disponíveis. Nós temos, inclusive, disponíveis protetores de barba e bigode, né? São produtos descartáveis. Então, toda a linha. Propé, touca, avental, mangote, toucas para cabelo afro, né? Protetores de barba e bigode, luvas descartáveis para contatos de alimento. Inclusive, algumas das luvas são certificadas não só pela Anvisa, mas também pelo FDA, né? Que é uma certificação norte-americana, né? A maioria dessas luvas, inclusive de single use, né? Que são luvas descartáveis, elas não são produzidas no Brasil. Aliás, eu acho que no Brasil não tem fabricante dessa luva. Então, 100% são luvas importadas. E aí, quando são luvas oriundas da América, elas, na grande maioria dos casos, são certificadas também pelo FDA. E aí, quando a gente... Essa linha, né, de descartáveis, vamos dizer assim, ela entra mais como uma proteção do próprio alimento. Sim. Proteção ao produto, né? Do produto. Porque senão a gente pode ter inúmeras contaminações. Se a gente falar da redinha do cabelo, por exemplo, aí tiver um tipo de contaminação física ali, cair no alimento para ser fornecido, não é permitido. Quando a gente tem, até quando você fala de mangote, né, é bom a gente falar, são aquelas que você coloca assim, né? No braço todo, nos né? braços todos que você consegue colocar, que são descartáveis. E você também está protegendo, para que não caia nenhum desses pelinhos no próprio alimento. Então, essa linha de descartável entra bastante para isso. Exatamente. Falando nisso também, dos descartáveis, Mauro, tem os óculos de proteção. Eles não são descartáveis, né? Que, por exemplo, não é utilizado para quando vai fazer a limpeza de chapas. Usar produtos químicos mais fortes, né? A gente acaba colocando ali na lista de EPIs os óculos, né? Eles não são descartáveis, eles são laváveis, né? Mas continua sendo um EPI, né? Não é de uso comunitário. Não é coletivo. Né? Tem os EPIs, tem os protetores auriculares, dependendo do local. Óculos de proteção são produtos que não são descartáveis, são laváveis e são de baixíssimo custo. Então, assim, isso não é uma coisa que de fato vai afetar o resultado financeiro né? do proprietário. Você pode evitar ali uma queima de retina, né? Algo mais grave, né? Porque Sem tem dúvida. os produtos químicos muito fortes, né? Que em contato ali com a água faz aquela fumaça toda, né? E muitos, a forma, o procedimento para higienizar uma chapa, por exemplo, você tem que deixar ela ligada. E aí você coloca o produto, aí sobe aquela fumaça toda e isso acaba sendo prejudicial para o colaborador que está ali. Então, tem muitos produtos ainda nessa linha que fazem dessa forma a higienização, né? Que a higienização da placa é calor e você tem que dar calor suficiente em contato com o químico, né? Para você poder desincrustar e poder fazer a correta higienização da chapa, né? Que é de preparo. Exatamente. E tem alguma história de sucesso para você compartilhar onde você viu que a introdução dos EPIs teve uma mudança significativa? Algum lugar que você chegou lá, não tinha nada e você viu a diferença depois de como foi implantar, as pessoas usando esses equipamentos? Talvez ali diminuir o nível de acidentes pequenos, né? Às vezes é uma queimadura, espirra um óleo na mão, né? Um cortezinho no dedo. Pegar uma chapa de um forno sem utilizar luva, usando pano de prato, né? Que é outra coisa também não pode. Especificamente na área de alimentação, talvez eu não tenha exatamente essa experiência de chegar a um lugar onde não houvesse nenhum tipo de equipamento de proteção sendo utilizado. A gente já chegou. Inúmeras vezes. Eu não consegui. Infelizmente. Sem nada. Mas, assim, histórias de sucesso existem várias, porque a linha de equipamento de proteção individual ela é muito vasta, né? Nós somos uma empresa, sim, de pequeno porte, porém, mesmo sendo de pequeno porte, eu devo ter algo em torno de 3.000 itens, né, em estoque na empresa. Então,
pequeno, com 3.000, imagina uma empresa muito maior do que a minha, né? A quantidade de itens que essas empresas não têm. Mas eu, como sendo especialista de equipamento de proteção individual e a minha formação foi sempre em chão de fábrica, então a gente teve sim a oportunidade de acompanhar algumas evoluções. Então a gente chegava lá, uma das luvas mais conhecidas, utilizadas no mercado há muito tempo, são as luvas de algodão tricotadas, né? E ao longo dos anos eu pude observar que é uma luva, na verdade, que assim, ela oferece uma falsa sensação de segurança. Porque é uma luva tão sensível que qualquer descuido você teve desfiou a luva, ela já cortou o fio, ou seja, ela não ofereceria mais nenhum tipo de proteção, né? E aí substituindo essa luva por fibras mais atuais, né? Então sim, você teve uma prevenção de pequenos cortes, de pequenas escoriações, contato com peças aquecidas, né? Então a gente conseguiu, eu tenho vários casos de sucesso, eu não vou poder citar nomes de empresa, obviamente, claro, mas onde a gente conseguiu muito sucesso. E observando não só a questão dos equipamentos, né, de se está utilizando ou se não está utilizando, mas olhar a segurança e olhar a questão da forma de utilização e das melhores práticas para que você possa tirar o melhor proveito do equipamento de proteção, é você olhar inclusive para a questão de descarte do produto. Né? Então você tem a questão de armazenamento do produto. Se você oferece um produto que dura mais, obviamente você precisa de um menor espaço para armazenamento. Se o produto dura mais, você gera menos lixo, logo você gera menos impacto para o meio ambiente. Né? Então você tem toda uma questão de outras avaliações a serem feitas, que isso pode trazer um resultado extremamente positivo empregando equipamentos de proteção de melhor qualidade. Eu acho que isso é importante na vida toda, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes você vai comprar algo que é mais barato e ele vai durar infinitamente menos, né? Exato. E aí tem a questão de impacto ambiental, que hoje está se falando mais sobre isso. Acho que precisa melhorar muito ainda, mas tem a questão aí, às vezes você paga o dobro do preço daquele que era baratinho, mas ele vai durar 4 vezes mais. Então, ele ainda saiu mais barato, né? Sem dúvida. É importante colocar isso na ponta do lápis, porque você está garantindo ali segurança, porque as coisas muito baratas nem sempre vão dar a segurança que a gente precisa, né? E tem todos esses impactos. E eu acho que é muito importante a gente falar da evolução desses equipamentos ao longo dos anos, né? Então, assim, tem... Né, como você falou, mais de 3.000 itens, né? Então, assim, a tecnologia está aí, tem que ser usada a nosso favor, mas o pensamento né, tem que acompanhar essa evolução. Não adianta evoluir na tecnologia, fornecer um EPI maravilhoso se o funcionário simplesmente não usar. Né? Então, é um conjunto. Precisa engrenar aí o pensamento. E na linha de alimentos, talvez isso não seja uma prática, né? Mas na indústria, quando você gera um resíduo de um produto contaminado, por exemplo, com óleo industrial, você paga para descartar, né? Então, na indústria, na área de alimentos, talvez isso não aconteça, porque o volume é menor. Mas na indústria isso gera um impacto financeiro, inclusive, muito grande. Devidas às proporções, é o que a gente fala aqui, descomplicar esse setor do food service justamente para isso. A gente tem que mudar essa conscientização, a gente vai tendo que transformar. Que você investindo em produtos que têm qualidade, como os que o Mauro da Sim oferece, e depois é só entrar em contato com eles, a gente vai deixar todos os contatos dele aqui, porque assim, a gente já trabalha junto, né, Mauro? Então, a gente sabe que são produtos que tem o CA, que tem a certificação, tem toda a linha para o food service que vai conseguir atender você, independente do estágio do seu estabelecimento. Então, se você está começando agora, se você já tem alguns anos, ou se você já está aí no mercado há muitos anos, o Mauro da Sim vai conseguir te atender em todas as frentes. Terei um enorme prazer em poder ajudar essas empresas que estão passando por algum tipo de dificuldade em poder adaptar os equipamentos e ajudar na conscientização da utilização. Porque até começando,
a gente precisa começar aí com touquinha na cabeça para todo mundo, avental para todo mundo, né? Sapato de proteção para todo mundo. E assim vai. Aí nós da Nutrens, a gente senta com os proprietários, com os gestores dos estabelecimentos e vai explicando, olha, nesse setor você vai precisar desses itens de proteção. No próximo setor você vai precisar desses itens. Então a gente consegue trabalhar muito junto e conscientizando tudo para o colaborador utilizar. Com certeza. Eu acho que, resumindo, né, a saúde e a segurança dos colaboradores não é negociável, mas a gente, em contrapartida, precisa que os colaboradores também tenham ciência do impacto que isso pode trazer a longo prazo na vida deles, né? Que afinal de contas o empresário ele tem a obrigação de fornecer o equipamento de proteção individual. Em contrapartida, o usuário, o funcionário, ele é obrigado a fazer a utilização do produto que é fornecido. Ele não pode simplesmente ignorar o produto, e até por isso vocês comentaram da ficha de EPI, que é algo extremamente importante para poder controlar a entrega desses produtos, né? Mas o funcionário ele não pode simplesmente se negar a utilizar. Não é opcional, não né? Não é opcional. E nós da Nutrens, a gente não deixa passar mesmo. A gente coloca lá, faz apontamento, conversa com o funcionário e ele... isso é passado. Às vezes a gerência não consegue fazer o acompanhamento correto, né? Ou não sabe. E uma das nossas funções é essa, também garantir a segurança do funcionário e do alimento, né? Uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Então, vamos usar EPIs, né? Vamos usar. Todos têm que usar e essa conscientização. E nós temos só que agradecer, Mauro, a sua presença aqui. Foi muito enriquecedor para todos nós. Eu acredito que para o nosso público também. Deu para a gente desmistificar muitas coisas sobre EPI e que realmente tem que usar, o quanto é importante, o quanto que treinamento é importante. A gente só tem a agradecer vocês e convidar todos os nossos telespectadores a acompanhar também a página do Instagram, o site da Sim. @SimEPIs. A gente vai deixar disponível aqui para vocês também. Mauro, muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Acho que esclareceu bastante coisa. Eu que agradeço a oportunidade. E para vocês, continue nos acompanhando. Se tiver qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato com a Nutrenza no consultoria.nutrenza ou no nosso telefone ou pelo site. A Mel vai colocar tudo bonitinho aí no podcast pra gente, para vocês conseguirem encontrar. E se tiver alguma dúvida, pode passar pra gente, pode ir direto pro Mauro. Não tem problema nenhum, porque o importante é a gente descomplicar o food service. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.